Olá, fofuras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo ao meu ateliê Lohane Nayane. Nesse vídeo nós vamos falar sobre preço justo. Mas para quem? Tem que ser justo para ambas as partes, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, espero que você goste. Já deixe o seu like, inscreva-se nesse canal, ative as notificações para que você possa receber os próximos vídeos de primeira mão e o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e eu espero que possa ajudar você e muitas pessoas, que possamos fazer esse canal crescer e evoluir no nosso atendimento, no nosso trabalho e trazer a arte cada vez mais valorizada para o nosso meio. Bora lá? Pessoal, nesse vídeo eu quero falar com você sobre preço justo. Já fiz 2 vídeos anteriores aí falando um pouquinho sobre o preço em si, a diferença entre preço e valor e a precificação, nessa parte 1 e a parte 2, que é o cálculo. Vou deixar aqui no card para vocês, mas também você pode verificar aí no canal, tem uma playlist aqui somente de preço para que você possa se desenvolver e aplicar no seu negócio. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a questão de esse termo que a gente escuta muito, preço justo. Mas o preço justo para quem? O preço tem que ser justo para ambas as partes, tanto para você, que é o empreendedor, tanto para o cliente. Então o ideal é que esse preço seja adequado, né? O justo, nesse caso, seria o adequado. E como que você calcula esse preço adequado? Eu já expliquei para vocês a diferença do preço e do valor, coloquei aí o cálculo base de precificação. Eu também tenho uma outra forma de adequar algumas coisas a essa precificação, que em outro momento talvez eu disponibilize para vocês, mas aquele cálculo base lá já ajuda bastante para você ter uma noção do que você precisa inserir. Muitas vezes as pessoas calculam errado, deixam de colocar coisas ali nos custos, que vai impactar lá na frente nos resultados e no lucro. Então, é importante que a gente coloque todos os aspectos de fato que envolvem a produção e o custo do nosso produto para que a gente colha os resultados adequados. Então, uma vez que você valoriza o seu trabalho, precifica ele da forma correta, vai ser justo e adequado tanto para você quanto para o cliente o valor. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas não é justo com o cliente. Mas e é justo com você? Você cobrar menos, né? Muitas das vezes a pessoa cobra menos. É raro a pessoa cobrar a mais. E muitas vezes vai cobrar a mais, só que se a pessoa só vai achar que foi a mais se ela não vê valor naquela peça. O que eu quero dizer? Bom, suponhamos que você vai precificar uma peça aí. Vou dar um exemplo para vocês. Essa peça linda e maravilhosa aqui do Benjamin. Suponhamos que eu não calculei o que eu gasto para fazer uma peça dessa. E aí eu vou e chuto um valor. Aí suponhamos que eu vou colocar nessa peça aqui R$80. R$80. Tá justo pro cliente? Tá bom, uma peça linda desse tamanho, com tantos detalhes, mas tá justo pra mim? Não. Por quê? Pode ser que eu tenha tido só de custo aqui nessa peça uns R$30, R$40, suponhamos. Suponhamos, vendendo 80, suponhamos que eu gastei R$40 para compor essa peça. Mas R$40 tá bom, o dobro. Mas e aí? R$40 vai suprir todos os gastos? É um valor adequado para o que eu preciso ter de retorno? Se você for colocar na ponta do lápis, você vai ver que não. Então foi justo pro cliente, mas não foi justo pra mim. Beleza. Suponhamos que eu não calculei e eu chuto um valor aqui nessa peça de R$300. R$300. Bacana. A cliente é apaixonada com a minha peça e fala, não, R$300 tá bacana, adorei, amei, é o meu filho, é aquele momento, etc. Valeu, paguei. R$300 tá ok. Foi bom pra você? Foi. Às vezes você teve um custo aqui de R$40 e você teve um lucro aí de 1.260. Beleza. Mas a cliente pode ser que encontre esse mesmo produto aqui a 200 com outra pessoa, se ela for pesquisar um pouquinho melhor. E às vezes uma modelagem até melhor que a sua, ou parecida com a sua, e essa pessoa lá faz o cálculo certinho, mas ela tem ali, por exemplo, 100% de lucro. Né? Ela decidiu ter 100% de lucro. Suponhamos que ela tenha gasto aqui R$80 de custo, mas suponhamos aí uns 20 de frete para enviar para o cliente, se for por conta dela, coisa que não acontece, né? Que o frete é por conta do cliente. Mas digamos que ela tenha tido R$100 de custo e ela está vendendo a 200, então ela teve R$100 de lucro, certo? É justo para ela e para o cliente? Se ela calculou direitinho e ela acha que é o que vale, é justo. Agora, se o seu cliente vê que ele pagou 200, 300, uma peça que poderia ter pago 200, e às vezes tem critérios que sejam melhores ou piores que o seu, ele vai achar que não está sendo justo. Para você foi justo. Você ganhou R$300 ali, R$260 ali, foi a mais. Mas aí vai ser talvez uma vez só. Então, o justo, ele tem que estar mais ligado ao adequado. Não que você não possa vender uma peça um valor mais alto que o outro coleguinha, ou que você não possa ter mais do que 100% de lucro, não é isso. É questão de ser adequado, que seja justo para você e para o seu cliente, para que você não tenha frustrações e problemas no andar aí do processo. Então, o certo é a gente fazer da maneira mais correta possível para que esse preço torne-se adequado, para que esse preço justo seja justo para todos e adequado ao que tem que ser, que é você calcular os custos e ter um lucro em cima do valor. É claro que muitas vezes a gente não consegue, por exemplo, colocar o valor que a nossa mão de obra valeria de fato. Mas dentro do padrão, né,
por mais que a gente queira evoluir isso daí, sair do padrão, por mais que a gente queira que vai valorizar cada vez mais a nossa arte, dentro do padrão em si, tem que ser adequado, porque se não for, acaba que você vai perder de outras maneiras. Então, que seja um valor justo para você, mas justo para o cliente também. E pra gente chegar a esse valor, a gente tem que calcular direitinho. Aí você vai falar comigo assim, Lohane, mas às vezes a mão de obra da pessoa que cobrou 300 é mais cara do que a mão de obra da pessoa que cobrou 200. Beleza, só que desde que essa pessoa tenha feito os cálculos certinhos. Se a pessoa quer vender a 300 uma peça que outra vende a 200, não tem problema. Se ela achar o cliente que compra, que paga, ok. É o valor da mão de obra dela, ok. Só que ela tem que entender que tem que ser adequado. Os 300 reais tem que estar compatível com o que ela está entregando. Entendeu? Às vezes ela vai gastar ali, por exemplo, 40 reais para confeccionar uma peça e ela não calculou o que ela poderia receber de fato ali, que seria adequado. Suponhamos que ela gastou ali 100 reais e está cobrando 300, ela lucrou 200%. Talvez não seja uma peça que vale 200%, por exemplo, né? E aí a pessoa depois vai ver que não foi aquilo. Se estiver muito distante se estiver distorcendo demais do mercado. Agora é diferente se tiver próximo, né? Se for um valor, nesse caso aqui, uma peça dessa valeria 300 reais, com certeza. Mas se for uma peça menor, por exemplo, talvez não. Uma peça com menos detalhes, com menos acabamento. Então tem que ser analisado o que é justo para um e para outro. E como é que a gente descobre isso? É calculando. Suponhamos que você descubra ali que o custo daquela peça não era 40 reais. O custo daquela peça para você era 80. Era 60. E você acabou chutando um valor ali de 80 reais. Para o cliente foi justo. Para você não. Porque você vai ter somente 20 reais. Ter todo esse trabalho, todo esse custo para lucrar 20 reais. Não faz sentido. Então não foi justo para você. Então onde eu quero chegar é exatamente isso. De você fazer o adequado. Calcular direitinho, alinhar o que é necessário, o que é preciso ali para você poder aplicar o valor. Então o preço justo está relacionado ao preço adequado. E o preço adequado a gente consegue encontrar quando a gente busca fazer certinho. Pode parecer muito cansativo todos aqueles cálculos, mas vale a pena porque tem muita coisa que precisa ser inserida. E ainda falta coisas ali. Ali foram valores fictícios, né? Claro. E ainda tem coisas que eu não coloquei, para não ficar ainda mais extenso, mas ele é um pouquinho maior. O processo de cálculo ali é um pouquinho mais aprofundado, porque nós trabalhamos com coisas pequenas e que envolve muita coisa para resumir a uma peça. Eu preciso ter várias ferramentas aqui, vários materiais para poder chegar no resultado de um produto. Vou dar um exemplo para vocês. Quantas estecas eu posso ter usado aqui? Posso ter feito de forma caseira? Posso, mas eu tenho o material. Então, investir nele, eu preciso ter esse resultado. Eu precisei de uma determinada esteca para fazer essa textura. Eu precisei de uma determinada ferramenta para fazer a vela. Outras ferramentas para poder fazer o nome, a plaquinha, a modelagem dos detalhes, a textura do vestido, textura da asa. Eu precisei de materiais diferentes, tá bom? Mas aqui tem várias mesmas corzinhas. Eu precisei aqui, ó, isopor, arame galvanizado, base acrílica, pérola, precisei de pó brilhante, precisei de massa colorida, massa de várias cores, precisei da base acrílica, precisei de isopor, precisei de cola, precisei de 3 tipos de cola aqui. Aqui eu usei cola branca, cola lantejoula, cola instantânea, precisei de giz para poder sombrear onde foi necessário, precisei de óleos adesivos, aqui também foi isopor, arame galvanizado já falei, então precisei aqui da minha etiqueta impressa. Vou precisar aqui da embalagem. Então, fora isso só de um insumo. Fora os materiais que eu preciso para confeccionar. Variedade de esteca, a minha modelagem, a minha mão de obra. Então, são muitas coisas que envolvem uma peça final. Então, a gente acaba tendo muitos critérios. Lohane, mas como é que eu vou colocar uma esteca ali? Há uma forma de você colocar o custo de material que você usa. Eu não coloquei naquele lá para não ficar ainda mais, um cálculo ainda maior. Mas o ideal é você colocar ali, por exemplo, o pó brilhante, a cola. Você não tem como cobrar isso ali, aquele cálculo que nós fizemos, mas há uma forma de se fazer. É necessário porque você compra um vidro de cola. Mas esse vidro de cola aqui vai dar para inúmeras peças. Beleza, mas e se esse vidro de cola acaba e você precisa confeccionar uma peça? Você vai ter que ir lá comprar. E se você não tiver o dinheiro? Então você tem que pegar aquele vidro de cola ali e colocar ele inserido no seu trabalho de alguma maneira. É tudo questão de ser adequado. Porque senão a longo prazo torna-se prejuízo. E aí você começa a fazer o biscuit e fala assim, não sei porque que não dá certo. Não tô tendo lucro. Não tá valendo a pena, porque não tá calculando certo, entendeu? Ou então, às vezes, tá gastando o que não deve gastar e por aí vai. Então, questão de ser justo ou não, precisa ser adequado. Calcule direitinho, insira o que é necessário, como eu falei com vocês lá, o seu contexto, qual que é o valor da sua mão de obra, o que você entrega no produto, o que você entrega no seu atendimento. Por exemplo, quando você vai mandar um mimo pro seu cliente, você manda um mimo mais simples, um mimo mais trabalhado, a sua embalagem, como que é. Isso tudo tem que estar inserido para poder ser
válido, tá bom? A questão da quantidade de lucro que você vai ter não interessa. O lucro é uma determinação sua, dentro do, né, do lógico, do senso. Não gosto com vocês. Não adianta você querer cobrar R$300 numa peça que vale 100, por exemplo. Talvez você não venda, ou se você vender vai ser uma vez só. Mas não é impossível, tá bom? Tem peças que são bem diferentes os valores. Não estou falando de lucro, nesse exemplo que eu dei. Eu estou falando de ser adequado, de ser justo entre os dois, entendeu? Tanto para você quanto para o cliente. Você não pode ficar no prejuízo dos seus custos, nem da sua mão de obra, e também o cliente não pode se sentir lesado ao pagar uma coisa que de fato valeria menos. Talvez ele vai achar uma peça com um acabamento melhor, com uma qualidade melhor de durabilidade e por um preço mais baixo. Aí ele vai te ver como uma pessoa cara, entendeu? Então é isso que eu estou falando em questão de ser adequado. É claro que é a coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai evoluindo o nosso trabalho com o tempo, mas é tudo questão de experiência e de se adequar ao que é pedido para poder alcançar aquele resultado ali, que é um preço legal para as duas partes, tá bom? Espero que você tenha gostado, tenha sido muito útil esse vídeo para você. Aproveite, aplique as dicas aí. Se você ainda não viu os outros vídeos, vá lá nos vídeos anteriores, assista. Qualquer dúvida que você tiver à sua disposição, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!